Dançar e cantar à roda. A Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Paulo José Maia Neto nasceu em Angola em outubro do ano da Revolução. 2 meses depois veio para Mação, uma pacata vila mesmo no centro de Portugal continental, onde viveu a sua infância e adolescência e criou laços fortes de comunidade e partilha. Iniciou os estudos aos 6 anos na Sociedade Filarmónica União Maçaense e no Conservatório Regional de Tomar, concluindo o curso geral de formação musical em Castelo Branco. No âmbito do projeto Erasmus, frequentou e terminou o curso geral do Instituto de Pedagogia Musical Zoltán Kodály, na Hungria. Ainda como estudante da universidade, fez parte de vários projetos, tais como o Barre do Queijo e Vocal Ensemble. Foi executante e diretor artístico da Magna Tuna Cartola, da Universidade de Aveiro, fez ainda vários cursos de direção coral e direção de orquestra, chegando a dirigir em 2003 a Orquestra das Beiras. Foi docente de formação musical e classe de conjunto, coro no Conservatório de Música de Águeda durante mais de 10 anos. Foi docente de formação auditiva e educação e expressão musical na Escola Superior de Educação de Leiria, pertencente ao Instituto Politécnico de Leiria, em 2002 e 2003. Foi docente da disciplina de formação auditiva no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu, de 2004 a 2010. Trabalhou como maestro e diretor artístico do Orfeão de Vagos e do coro A Cantata da Portugal Telecom, de 2001 a 2006. A partir de 2008 integra a equipa de formadores da Casa da Música, fez ainda parte de vários grupos de rock e bandas de baile. A partir daqui, falamos um pouco daquilo que tem sido a vasta atividade do Paulo Neto sobre a música no sentido mais lato. Olá Paulo, bem-vindo à Chaminé. Desde já então. muito obrigado pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Começamos mesmo pelo início de carreira. Como é que se começa a aprender música aos 6 anos? A decisão do seio familiar? Antes de mais, olá a todos. Agradeço o convite feito para poder participar neste podcast. Sim, o meu pai gostava e gosta, felizmente, ainda muito de música. Mas nunca andou na banda, nem nunca acabou por nunca fazer parte de nenhum grupo. Embora que hoje em dia faça parte do grupo dos Maçaenses, que é um grupo de música tradicional, em que ele toca um instrumento muito peculiar chamado pinhas. Okay. São 2 pinhas que fricção uma com a outra e que dá assim um reco-reco. Exatamente. Um bocadinho artesanal, mas com um som por acaso interessante. Sim, eu comecei por estudar música na Filarmónica da banda, não é? Portanto, na Filarmónica União Maçaense. Comecei por tocar um instrumento chamado trompinha de Nossa Senhora, que é um pequeno... é tipo como se fosse uma tuba, mas em ponto pequeno. Era aquele que eu conseguia pegar, não é? Ok. Porque na minha altura não existiam os instrumentos de plástico que existem hoje, e até com som até interessante. E então tinha que ser os instrumentos mais pequeninos que as crianças conseguissem pegar. Comecei na banda, como todos os meninos, com aqueles solfejos e com aquela o Freitas Gazul, forma não? de ensinar, exatamente, não é? Com aquela forma de ensinar também um bocadinho, as coisas eram metidas na cabeça dos miúdos com um bocadinho às 3 pancadas, não é? Ou sabias ou não sabias, não é? Exatamente, à faca. E depois quem gostava podia seguir para o conservatório, que foi o meu caso, não é? Depois eu acabei por ir para o conservatório e com um esforço muito grande dos meus pais, porque eu era o único aluno ali das Redondezas, só tinha conservatório em Tomar ou em Castelo Branco, e todos os sábados a minha mãe ia comigo, isto durante a minha escolaridade toda, ia comigo portanto, fazíamos cerca de 150 km por semana para poder ir estudar ao conservatório. E foi assim que pronto, foi preciso uma grande força de vontade minha, não é? Que eu, na altura, levava aquilo muito
na desportiva, quer dizer, porque fazia muitas coisas, estava no futebol, estava nos escoteiros, tocava o órgão da igreja, quer dizer, fazia uma data de coisas. E quanto mais coisas houvesse para fazer, mais fazia. Só não fui bombeiro porque o meu pai dizia que eu morava no Largo dos Bombeiros e quando a sirene tocava à noite eu não ouvia, portanto não podia ser bombeiro. Mas de qualquer das formas só não fui bombeiro. De resto acho que fui quase tudo lá em Mação. E a banda realmente acabou por ser esse início, não é? Como muita gente, não é? E aqui, por exemplo, na zona da Águeda existe uma relação com as bandas muito forte. Lá em Mação também havia, porque efetivamente a banda possibilitava-nos, para além de estarmos todos juntos, para além de fazermos música todos juntos, possibilitava-nos também uma ida, às vezes ao fim de semana, tocar aquelas festas tradicionais em que se arrancava às 6 da manhã e voltava-se à noite. E a nossa banda, nós não ganhávamos praticamente dinheiro nenhum, não era por isso, de certeza, era só porque pela animação e pelo gosto de fazer música. Sim, cumpria o serviço social e comunitário bastante forte. Exatamente. Está patente na vida das pessoas, não é? Que guardam isso como... Sim, é verdade. E também tive a sorte de ter um professor primário que na altura começava a dar os primeiros passos na música Orff. Então comprou, lembro-me que tinha uns 5 ou 6, a escola tinha 5 ou 6 xilofones, tinha uns jogos de sinos, assim um conjunto de instrumentos Orff. E isso também acabou por me influenciar bastante em seguir um bocadinho em seguir a área da música, porque nós tendo música na escola primária e sendo nós ainda crianças, cheios de vontade de aprender coisas, e acredito com alguma carga genética, não é que o meu pai fosse músico, mas tinha ali qualquer coisa, não é? Que me puxava para fazer música. E esse meu professor primário acabou por me influenciar bastante, mas também podia ter influenciado outros meus colegas, mas acabou por não acontecer. Portanto, há aqui uma carga genética qualquer que me acabou por conduzir à vida que tenho hoje. Não é? Olha, o que é que ouvias nessa altura? Se calhar não na primária, mas... Sim, na primária eu ouvia aquilo que... Ouvíamos um bocadinho de rádio, ouvia as coisas que o meu irmão ouvia na altura. Eu lembro perfeitamente de ouvir o álbum do Welcome Me dos Dire Straits e de ouvir aquilo vezes sem fio, portanto, uma cassete BASF crómio que rodou tantas vezes no gravador. Ao ponto de eu ainda hoje saber o solo de guitarra do Sultans of Swing todo de memória. Pois, esse. Porque esse que é um grande... Assim, sim, mas ouvia um bocadinho de tudo. E depois, pelo facto de estar a estudar também no conservatório, ouvia depois todo aquele repertório clássico que os professores nos davam nas aulas para ouvir. E também depois tive a sorte de isto já um bocadinho mais na minha adolescência, quer dizer, a partir dos 12 anos, de começar a ouvir outras coisas com um amigo mais velho que eu, bastante mais velho, portanto ele deve ter 60 e poucos anos agora, que se chama Zé Luís Gigante, que me introduziu um bocadinho na música, se calhar um bocadinho mais rock, desde Frank Zappa, Uriah Heep, assim, coisas assim mais de um rock progressivo, os próprios Pink Floyd, não é? Que eles se juntavam, que eu ouvia as histórias deles se juntarem a ouvir aquelas peças todas e aqueles novos, ainda em LP, não é? Em vinil, que se juntavam todos na garagem de um ou do outro para ouvir as novas coisas, as novas tendências da música, não é? Sim, as pessoas juntavam-se para ouvir música. Isso,
Pois, e tudo isso me acabou por influenciar e por perceber que existe muita música e que aquela coisa a música ou é boa ou não é boa, ou te traz sentimentos, ou te traz, ou mexe contigo ou não mexe, quer dizer, há música boa em todos os estilos, não é? E Sim. quanto mais música tu ouvires, mais repertório tens para poderes conversar, para poderes falar sobre os gostos, não é? Exatamente. E, entretanto, começaste a tocar também. Ou seja, depois dessa picadela do rock, normalmente começa, né? A esse ponto. É inevitável, não é? É inevitável que depois as bandas de garagem apareçam, não é? E mais uma vez aí a banda filarmónica teve uma componente muito forte, não é? Porque assim, eu tocava instrumentos de sopro, eu toquei trompinha de Nossa Senhora, depois toquei trompete, depois entretanto como eu andava a estudar música, a Inatel ofereceu um saxofone e eu comecei a tocar saxofone de soprano. E depois ainda fui tocar saxofone alto. Pronto. Eu costumo dizer que toco muitos instrumentos, mas não toco nenhum muito bem, não é? Mas acabei por aprender e isso também me levou a ter um interesse especial pelos instrumentos, não é? A trazê-los para casa, a experimentá-los. E então, como os meus amigos, nenhum deles sabia assim música ou sabia tocar um instrumento, eu tinha que aprender primeiro a tocar os instrumentos para depois lhes ensinar, para podermos fazer a nossa primeira grande banda de garagem. Então aprendi a tocar bateria, aprendi a tocar baixo, aprendi a tocar guitarra, isto tudo sozinho, tudo autodidata. E pronto, quer dizer, não havia o YouTube como há hoje, não é? Que Pois, nós íamos ao YouTube, hoje em dia as cifras e essas coisas estão todas na net, mas na minha altura não, tínhamos muitos truques, inclusivamente os truques do deck de cassetes, pôr aquilo mais lento para tentar tirar o solo, não é? precisamente. E é incrível que essas coisas foi um ensinamento para mim fabuloso, não é? Quer dizer, a forma como eu ouvia uma peça, por exemplo, qualquer de Mozart, não é? Era como ouvia um tema qualquer dos Pink Floyd, quer dizer, aquilo para mim era harmonia, não é? E é isso que eu ainda hoje tento explicar aos meus alunos, Okay. que é... há formas de ouvir a música e de a entender que é completamente transversal a todos os estilos. Sim, não é? sim. E isso deu-me realmente uma bagagem que ainda hoje faço uso dela, exatamente por ter ouvido muita música e experimentado muitas coisas até ficar exatamente igual. Não é? Porque copiar é talvez dos exercícios mais incríveis para se aprender. Sim. Acabaste por fazer conservatório, optas pela via de ensino. Tinhas alguma coisa em mente na altura? Foi transversal a tudo aquilo que tinhas tido até então? O que é que aconteceu? Quer dizer, na altura, no meu tempo, ainda não existia o ensino articulado, não é? Portanto, o que aconteceu foi que eu fiz um curso 12º ano normal, com as disciplinas todas, o curso de informática. Não é? Então podia ter escolhido ser engenheiro informático, cheguei ao 12º ano e lembro perfeitamente de estar naquele impasse de não saber muito bem aquilo que gostava de ser, ou de que queria ser. Portanto, eu estudava música, gostava muito da música e gostava muito também da informática. E lembro perfeitamente de ter uma conversa com o meu pai e lhe dizer que não sabia muito bem o que é que havia de fazer, e ele disse-me, olha, então vamos ver, tu com a informática, como é que tu podes ligar a informática à música? Não seria mais fácil tu estudares música e depois ligares a informática à música do que estudares a informática e depois ligares a música à informática? E aquilo começou a fazer algum sentido para mim. Tanto é que a utilização dos computadores na música hoje em dia e destas novas tecnologias acabou por... Para já, eu sempre gostei muito de computadores e de tecnologia.
e pensei assim, olha, vou continuar o meu estudo da música, vou para o ensino porque é aquilo que eu quero fazer, porque sempre gostei muito de ensinar, não é? Como sempre gostei muito de aprender, eu acho que quem gosta muito de aprender também gosta muito de ensinar. Não é? E então acabei por pensar, não, tenho que seguir a carreira de ensino, e especialmente na música, e como eu era pianista, mas não era assim um pianista, aliás, ainda não sou um grande pianista clássico, não é um virtuoso, nem pouco mais ou menos, ainda por cima eu vinha com... Sim, a música clássica necessita de bastante rigor, e eu comandava a tocar em bandas de garagem e o rock, e às vezes o rock é um bocado atabalhoado, não é? Nós fazemos as coisas conforme sentimos na altura, e a própria improvisação e todas essas coisas, e às vezes não é assim tanto compatível, digamos assim, com o rigor que é preciso ter da música clássica. E efetivamente acabei por seguir o ensino. Ainda tive um ano a estudar na Escola Superior de Educação, em Coimbra, e só depois então ingressei em Aveiro no curso de Teoria e Formação Musical, e até ingressei em Composição, porque também sempre foi uma coisa que me interessou bastante, que era ser professor de composição. Eu tive um professor argentino extraordinário que me acabou por influenciar e disse, não, vou seguir composição. Entretanto, chegando à universidade, e estas novas tendências da música contemporânea acabaram por me deixar um bocadinho defraudado, e pensei assim, não, a teoria musical, a formação musical, o solfejo, continua a ser mesmo assim aquilo que me apetece mais fazer. E tentar arranjar formas das crianças aprenderem, não como eu aprendi, um bocadinho à faca, digamos assim, mas dar-me ferramentas para aprender, inclusivamente com a música pop. Portanto, ir um bocadinho mais com aquilo que temos hoje em dia, ou na altura, não é? Com aquilo que tínhamos hoje em dia, como é que eu consigo explicar certas teorias, certas coisas da música clássica, não é? Isto dando aulas no conservatório, não é? Eu lembro de ensinar exatamente Mozart com um reggae do Bob Marley, às vezes as funções tonais, quer dizer, e eram coisas que me tornavam às vezes um bocadinho diferente dos outros professores, mas que ao mesmo tempo me dava também, para já dava-me imenso prazer, não é? Perceber que eles estavam a entender bem, que estavam a perceber aquilo que eu estava a querer transmitir, e que música é música, não é? Quer dizer, não é por ser um estilo diferente que eu não vou perceber. E o mais interessante era depois ir buscar até esse reconhecimento às crianças e à malta. Eles diziam, olha, eu estou a perceber isto muito melhor do que se calhar se estivéssemos aqui a trabalhar só com a música clássica, não é? Exatamente. E quem diz o Bob Marley diz imensos exemplos, não é? Que eu fui acabando por dar. Sim, sim. Todo esse conhecimento que foste colecionando ao longo da vida até aí começava a fazer sentido ser partilhado, e portanto o melhor seria exatamente ter as pedagogias. Estamos a falar de ensino, portanto o momento se calhar é oportuno para ouvirmos Zoltán Kodály, o compositor, o pedagogo, o etnomusicólogo, mas também o instituto onde estudaste, na Hungria. Falaremos disso já a seguir. Agora Kodály, Esztidal, em versão coral.
Paulo, foste estudar para a Universidade de Aveiro, no curso de Via de Ensino, curso de Música. A dada altura, e num programa de Erasmus, estiveste na Hungria, no Instituto Kodály. Terás muitas histórias, muitas vivências, mas muito resumidamente, o que é que isto representou para ti? O que é que tiras como substância primeira desta experiência? Olha, Rui, na minha opinião, o projeto Erasmus e a minha ida para a Hungria mudou completamente a minha vida. Tornei-me um músico completamente diferente, melhor, porque realmente nós lá acabámos por não ter as vivências que temos cá, quer dizer, a família, os amigos que nos levavam para às vezes ir dar uma volta, ou ir fazer isto, ou fazer aquilo. Portanto, ali estávamos mesmo para estudar. Permite uma super focagem. Sim, super focados. E como o Instituto Kodály era um instituto muito exigente, e eu tive realmente a sorte de poder ir estar lá durante 9 meses, acabou por me transformar porque eu comecei a perceber a música de uma forma diferente. Estava num país em que a música era super importante. Eu lembro-me todas as terças-feiras de manhã na cadeira de metodologia da linguagem. Portanto, o Kodály não foi só um compositor, foi também um pedagogo, foi um etnomusicólogo. E nas escolas do Kodály eu lembro perfeitamente de assistir às aulas das crianças, e eles todos os dias tinham 1 hora de música, o que era fabuloso. O que me deu vontade de pensar assim, quando chegar a Portugal vou ter que transmitir estas coisas a toda a gente e dizer assim: malta, atenção, que é super importante haver música todos os dias. Entretanto, passado uns anos, acabou por acontecer o que hoje ainda acontece, não é? Que é as atividades extracurriculares. E podemos discutir se isso é bem feito ou se não é bem feito, se calhar noutra altura. Mas o que é certo é que aquilo modificava aquela aula. Quer dizer, os miúdos cantavam, os miúdos tocavam 1 hora todos os dias. Portanto, eles são excelentes músicos. Toda a gente canta super bem afinadinho. É realmente impressionante. E também uma das coisas que me lembro bastante bem era de me deitar bastante tarde, porque tinha que ficar a trabalhar um bocadinho mais que os outros. E lembro-me perfeitamente daquilo que foi as culturas todas que tive acesso, não é? Tinha gente de todo o mundo a estudar lá. É um instituto privado que tinha cerca de 30 pessoas de todo o mundo, que vivíamos no mesmo sítio onde estudávamos. Era uma casa onde viveu o Kodály, ou Kodály em português. Ficava a 80 km de Budapeste. Não tinha, era uma cidadezinha pequena, mas acabei por perceber que mesmo sendo português, não é? E sendo assim até, pronto, sempre fui uma pessoa humilde e que não tinha assim muitas posses, mas o que é certo é que ali éramos todos iguais, quer dizer, e acabei por receber tanta informação e perceber tanta cultura vinda daquela gente toda que lá estava comigo. Foi realmente uma experiência incrível. Vivia com um israelita e com um americano. Todos nós tínhamos um pequeno piano no quarto, para podermos trabalhar às vezes até horas mais tardias. Tínhamos acesso a todas as salas do Instituto. Foi realmente uma experiência fora mesmo do normal, que me acabou por me fazer ver que é importante muitas vezes nós estarmos às vezes fechados um bocadinho para perceber
um bocadinho aquilo que pode ser a nossa vida, não é? E esta história de se calhar estarmos fechados agora também é um bocadinho à semelhança, só que aqui só estamos com a nossa família, não é? Agora, infelizmente, com esta pandemia, e lá tinha muita gente, não é? Com quem podia partilhar uma data de experiências, não é? Sim. Numa determinada altura da tua biografia, usas uma frase muito, muito gira, que é: saber ouvir é uma virtude. Que a viveste, que fez sentido? Pergunto. Sim, aí provavelmente fez mais sentido, até porque o meu inglês não era assim extraordinário. Aliás, nós achamos sempre que não sabemos falar inglês e temos sempre medo, mas depois começamos a lembrar-nos das regras quando começamos a ter que o utilizar, não é? Claro. Mas realmente isso é uma máxima que tem bastante a ver com a minha educação familiar. O meu pai sempre me disse que sim, se não tens nada para dizer, não digas, ouve. Não é? Porque às vezes há aquelas pessoas que por tudo e por nada comentam, não é? E estão sempre a comentar e às vezes, aliás, às vezes não, cada vez mais acho que saber ouvir realmente é muito mais importante do que às vezes há malta que desliga, não é? Nós estamos a conversar e olhamos para as pessoas e de repente as pessoas estão a olhar para ti, mas não estão lá, não é? E eu acho que isto que ouvir, mas ouvir com atenção, não é? E é assim que se passa muitas vezes a informação, não é? Quer dizer, tu estares e nós, claro, músicos também somos treinados para isso, não é? Não somos treinados para ouvir quando estamos a dirigir um coro, quando estamos a tocar, estamos a tocar, mas estamos a ouvir aquilo que estamos a fazer. Ou quando estamos a ouvir música, quer dizer, eu acho que é talvez das coisas, ou se calhar a coisa mais importante do ser humano é realmente saber ouvir, não é? Yeah. Entretanto, regressaste, começaste a querer pôr em prática uma série de coisas que querias pôr e no fundo utilizar tanta coisa que foste aprendendo, não só no Kodály, com o Kodály, mas ao longo de toda a tua vida. Águeda apareceu aqui no mapa. Como é que isto aconteceu? Pois, eu vi da Hungria, e no ano seguinte entrei em estágio, fiz um estágio no Conservatório de Coimbra, e depois acabei o curso e pronto, comecei a mandar currículos, aquela coisa normal do professor acabado de se licenciar, e então mandei para a Águeda e na altura o Conservatório da Águeda estava a precisar de um professor de formação musical. Olha que bem. E pronto, eu aceitei e foram 10 anos fabulosos a trabalhar em Águeda, no Conservatório, e depois isso, pronto, o facto de ter estado na Hungria e de trazer aquelas coisas todas que eu queria, aqueles ensinamentos todos, inclusivamente da música etnográfica, acabou por me fazer ligar a uma data de pessoas, não é? Depois veio o Orfeão de Águeda, em que fui convidado para dirigir o Orfeão de Águeda, o qual dirijo já desde 2005. Ok. Acabei por me encontrar também com pessoas ligadas à Orfeu, pessoas que trabalhavam a música e a música tradicional, mas também de uma forma diferente, com quem eu começava a identificar, não é? Porque realmente estas coisas de trabalhar a música tradicional, existem imensas formas de o fazer. Existe a forma na minha opinião, claro, existe a forma da tradição, de mantermos a tradição, mas também pode existir uma forma de tentarmos inovar com essas raízes, não é? Porque nós somos feitos dessa matéria, não é? Das nossas raízes, daquilo que vamos ouvindo e que vamos sabendo ouvir, não é? Exatamente. E acabamos por pegar nessas nossas raízes, quer sejam melodias, quer seja pegar num cancioneiro, quer seja numa melodia que ouvimos cantada ou recolhida
por alguém, ou uma história, ou qualquer coisa, não é? E de que forma é que eu também posso transformar aquilo que estou a reter, não é? De que forma é que eu posso utilizá-la de uma forma um bocadinho diferente, portanto, ao mesmo tempo acabo por manter aquela chama daquela tradição ou daquele canto ainda acesa, mas às vezes até com uma roupagem diferente, não é? Com uma forma diferente de a trabalhar. Não é que eu tenha aprendido isso, desculpa, não é que eu tenha aprendido isso na Hungria, mas o gosto pela música tradicional, confesso que veio um bocadinho das coisas que realmente aprendi lá. Portanto, como é que tanta obra foi construída com recurso aos temas e à música tradicional húngara. Por exemplo, Kodály tem imensas peças e muita gente, não é? Não estou a dizer só o Kodály, mas realmente são as nossas raízes e se são tão orgulhudas, não é? E se têm tanta importância, porque é que não han de ser preservadas, não é? Exatamente. Olha, já agora, como é que foi a tua entrada, depois de toda essa experiência, passagem no Kodály, como foi a tua chegada ao conservatório? Como a sentiste? Como é que foi para ti? Sim, é claro que tentar, ainda por cima eu vindo e sendo ainda um professor a começar a minha carreira, não é? Normalmente nós quando estamos a começar, temos sempre uma vontade imensa de fazer coisas diferentes e de pelo menos tornar mais apetecível, digamos assim, o ensino da música, não é? Porque era aquilo que eu achava que até à altura as coisas não eram bem assim, não é? Tornar de uma forma criativa, tornar o ensino da música mais apelativo, porque na altura já tínhamos que fazer um balanço entre a música, por exemplo, e uma consola. Eu utilizava muito, e ainda hoje utilizo muito a música ligeira em conjunto com a música clássica, não é? Portanto, e ao contrário do que aquilo que às vezes as pessoas podem achar, qualquer música tem rigor, não é? Portanto, as notas não são colocadas ou não são cantadas de qualquer maneira, até porque se elas forem cantadas de qualquer maneira, aquilo não faz sentido, não é? O discurso não faz sentido. Portanto, esse rigor que existe na própria música e naquilo que nós ouvimos, não é? E gostamos, aproveitá-lo para o rigor que também tem a música clássica, não é? Só que nós não temos regras na música ligeira, digamos assim, ou não tem assim regras tão definidas como era a música da altura do Bach, não é? Por exemplo, que tinha que prestar vassalagem quase aos tratados da música, não é? E não podia fugir daquilo, não é? Era quase uma blasfémia, não é? Sim. E isso, de qualquer das formas, eles faziam-no, não é? Eles faziam-nos na mesma, só que olha, um bocadinho como os políticos, não é? As coisas são camufladas, não é? Exatamente. Pronto, não era explícito, mas os trítonos também se usavam e tantas outras coisas, não é? Exatamente, de uma forma um bocadinho diferente. Mas sim, é óbvio que a minha vontade de fazer coisas novas acabou por trazer realmente aos meus alunos e ao conservatório, acho eu, uma vivência um bocadinho diferente, não é? Àqueles alunos que felizmente tenho alguns que acabaram por seguir o curso e acabaram por seguir música e hoje em dia são inclusivamente meus colegas. Essa malta que acabou por continuar o caminho da música, não é? Porque esta coisa, e se calhar voltando um bocadinho atrás, eu lembro perfeitamente do meu pai contar aos amigos que o filho tinha ido estudar para a universidade e as pessoas perguntarem, então, mas foi estudar o quê? Foi estudar música. Pois, está bem, estudar música tudo assim, à parte, não é? Mas ele é engenheiro, advogado ou doutor? Não, ele foi estudar música. Assim, coitado, não é? Pois, às vezes as pessoas não dão para mais, não é? E eu lembro perfeitamente de
tentar explicar ao meu pai, e do meu pai até tentar explicar às pessoas assim, não, mas as coisas estão a correr bem, ele gosta muito daquilo que faz, e às vezes só mesmo com esse argumento de dizer assim, olha, mas ele está a fazer aquilo que sempre fez e sempre gostou de fazer. Às vezes é preciso também pensarmos um bocadinho nisto, não é? De que forma é que as pessoas fazem aquilo que gostam, não é? E isso é tão importante. Sim, eu acho que numa profissão e no sucesso dessa profissão, acho eu. Não é? Precisamente. Olha, Paulo, se calhar há bocadinho falaste no Orfeão, já lá iremos mais detalhadamente. Se calhar agora passaríamos para um outro momento musical, e que é um espetáculo no Centro de Artes de Águeda, feito em novembro de 2019, com o Orfeão de Águeda. Neste caso, ouviremos A Senhora do Livramento. Ouvimos A Senhora do Livramento do Orfeão de Águeda. Isto foi incluído num espetáculo que houve no Centro de Artes e, portanto, tem aqui um trabalho um bocadinho diferente daquilo que é habitual fazer-se com os coros e inclusive com a voz em coletivo. Queres falar um bocadinho sobre isto, Paulo? Epá, olha, esse é um excelente caso das novas tendências, digamos assim, ou daquilo que nos apetece fazer diferente com algo das nossas raízes, não é? A Senhora do Livramento é um tema do Cancioneiro de Águeda, um tema que já era feito pelo Orfeão de Águeda, e que eu fiz o arranjo já há imenso tempo, não é? Tinha feito um arranjo já por si só um bocadinho também diferente da versão original, claro, embora com a melodia original, mas realmente a maneira como nós fizemos esse tema e inclusivamente esse espetáculo, que foi pensado foi pensado de uma forma... De que forma é que nós podíamos dar a volta à Senhora do Livramento com as novas tecnologias? Entretanto, acabei por trabalhar, por coincidência contigo, Rui Oliveira, o excelente sonoplasta e também o homem das eletrónicas, e acabámos por criar juntos uma forma de mostrar o coro, não é? É claro que
isto só podia acontecer, na minha opinião, com o Orfeão de Águeda, comigo, não é? Porque a nossa relação é uma relação de puro desafio, não é? Aquelas pessoas que trabalham comigo desde 2005 acabam por ser parte da minha família, quer dizer, e tudo aquilo que já passámos e que continuamos a passar, acaba por nos dar esta cumplicidade, não é? Quase que basta um olhar, quase como aquela relação marido e mulher que basta um olhar para perceber que o que é que devemos fazer ou como é que nos devemos comportar. O Orfeão de Águeda comigo tem tido sempre essa amável e essa gratidão com aquelas coisas que eu vou propondo, não é? É uma peça super emblemática, mas super desafiante, porque nós trabalhamos com delays e com uma data de efeitos sonoros que se calhar se fosse outro tipo de gente ou outro tipo de cor, se calhar não acabava por não achar aquilo tão interessante, não é? Pronto, há pessoas se calhar um bocadinho mais convencionais, não é? O que é certo é que aquilo acabou por ser uma coisa diferente de tudo aquilo que nós estamos a ouvir, não é? Portanto, ou que ouvimos, não é? Feito em tempo real, foi uma experiência extraordinária, foi talvez um dos momentos, se calhar, mais inovadores que nós já tivemos ali no Orfeão, ou no Orfeão, quer dizer, e isso traz-me sempre aquela máxima, não é, à cabeça, que é se não consegues vencê-los, junta-te a eles, não é? Que é um bocado o que acontece com a malta do Orfeão, que é, nós estamos sempre que alguém tem uma ideia, nós tentamos sempre que ela vá para a frente, não é? E não há aquela coisa do não, se calhar é um bocado complicado, se calhar é melhor não irmos por aí. Não, as pessoas estão sempre com vontade de ser desafiadas, não é? E isso, e como eu tenho estado a trabalhar com eles sempre com este pensamento de tentar inovar, tentar fazer coisas diferentes, acabamos por ter esta ligação tão forte que nos permite fazer praticamente tudo, não é? E venham mais ideias criativas, portanto, mais desafios. No fundo é aquilo que nós temos andado sempre a fazer. É muito mais fácil com um grupo que está contigo poder fazer estas coisas, não é? Precisamente. E neste caso concreto, permite-me acrescentar, testemunhei também essa felicidade vivida por todos os intervenientes, porque de facto o desafio foi belissimamente bem feito e bem aceito e bem cumprido. Sim, cumpriu essencialmente o que era pedido, não era? E as pessoas envolveram-se, não é? E eu acho que isto é uma das grandes características do Orfeão de Águeda, é esta vontade de fazer coisas, mas já há muitos anos, desde o Rio Povo, desde o primeiro espetáculo, sim, desde o primeiro espetáculo que eu fiz, assim que cheguei ao Orfeão, que foi o Sons do Adro, que foi juntar as coletividades em frente à nossa sede, não é? O Conservatório, a Orquestra Típica, Cancioneiro e Orfeão. Foi o meu primeiro espetáculo que tive com o Orfeão, foi logo assim. Tinha já ouvido um zum relativamente a toda esta massa associativa que existia em Águeda antes, ou percebeste que estavas numa terra assim? Não, eu não fazia a mais pequena ideia do que era a Águeda, não é? Quando vi para o Conservatório. E depois é que comecei a ver, e é engraçado que quando eu muitas vezes digo que dei aulas em Águeda ou que trabalho em Águeda, e às vezes faço projetos com as bandas, toda a gente me diz sempre, de todo lado, pois, mas a Águeda é um sítio que não existe em lado nenhum, não é? Que tem 4 ou 5 bandas das melhores do país, tem ranchos folclóricos, Fermentelos tem 2 bandas, por exemplo, e 2 ranchos folclóricos, duas
tem o clube de futebol, mas tem duas associações colombófilas, se não estou em erro. Yeah. Não é? Assim, as pessoas têm uma vontade de fazer coisas muito grande, não é? Quais são as dificuldades que tens sentido e com certeza que durante os primeiros anos até aos anos atuais, obviamente que não falando da questão atual que estamos a viver, da questão da pandemia, já lá vamos, mas com certeza que nestes últimos anos tem havido alguma transferência de dificuldades de alguns setores para outros setores. Queres falar um bocadinho sobre isso? Quer dizer, há uns anos atrás, 20 anos atrás, se calhar a coisa era um bocadinho diferente, não é? Quer dizer, as condições técnicas eram completamente outras, não é? Hoje em dia, por exemplo, há muita coisa que nós conseguimos fazer. Olha, isto que estamos a fazer agora, não é? Que há uns anos era completamente o mir que não dava para fazer estas coisas. O mir que não dava, não. Não dava. Mas o que é certo é que houve um crescimento exponencial incrível, não é? E coisas que há uns tempos, como por exemplo gravações, todo esse tipo de recursos que hoje em dia se utilizam de uma forma até às vezes banal, não é? Na altura não era muito fácil, quer dizer, e o que é certo é que dá-nos possibilidades, aumenta-nos o leque das possibilidades, mas ao mesmo tempo também nos responsabiliza um bocadinho mais, não é? De que forma é que nós conseguimos, depois com esta tecnologia toda, não cair naquilo que é o mais fácil, não é? Porque muitas das vezes a parte criativa, aquilo que nós imaginamos que pode acontecer, acaba por nos levar e por nos limitar depois a fazer certas e determinadas coisas sempre daquela forma, não é? Porque toda a gente utiliza os mesmos recursos, não é? Realmente que são recursos que existem, que são muito fáceis de adquirir, não é? Portanto, é natural que as pessoas acabem por trabalhar com esses recursos, não é? Agora, eu acho que o mais interessante é de que forma é que nós, com os mesmos recursos, com esses, muitas vezes recursos banais, como é que lhe conseguimos dar uma forma diferente, não é? E como é que conseguimos, com a nossa criatividade, tornar todos esses recursos e metê-los a trabalhar para nós, não é? Portanto, ou seja, no fundo... No fundo, houve aqui uma transferência da falta ou pelo menos da responsabilidade dos meios técnicos ou meios materiais e foram transferidos para uma responsabilidade nos meios cinzentos, de massa cinzenta, e portanto já não há essa desculpa de não haver meios, claro. mas há uma responsabilidade muito maior da questão dos meios, dos recursos humanos, da criatividade, de toda esta parte mais humana, se quisermos. Sim, às vezes o que eu sinto é que houve um bocadinho o desligar, e isto se calhar pode ser uma questão mais sociológica, mas houve um bocadinho o desligar às vezes dos afetos, não é? Portanto, esta coisa nova, esta nova tecnologia acabou por... Enquanto as pessoas antigamente se juntavam todos, não é? Claro que se calhar teríamos que recuar muito mais anos, mas se juntavam todos para ouvir um disco de Pink Floyd, por exemplo, ou se juntavam todos para fazer música, não é? Hoje em dia acabamos por as coisas acabam por ser muito supérfluas, não é? E depois, já para não falar nas redes sociais, não é? De que forma é que nós podemos aproveitar as redes sociais, mas de uma forma interessante e não tão banal, não é? Acho que acabamos por tornar os Facebooks demasiado para a conversa, para a cochichice, não é? Para aquela coisa em vez de o aproveitarmos como realmente ele pode ser aproveitado, não é? Como por exemplo, como estamos a fazer, não é? Sim, claramente há malta que não se ouve aí nesse sentido. Olha, Paulo, temos que terminar. O que é que nos podes dizer que nos ajude
a viver melhor com a situação em que estamos, que não é fácil. E muitas vezes, se calhar, questionamos inclusivamente a nossa missão. Como criativo, como músico, como artista, como tens vivido quase este último ano? Esta história da pandemia, especialmente no nosso setor, acabou por nos trazer o inferno, quase, não é? Quer dizer, as pessoas, não estou a falar tanto no meu caso, mas porque felizmente continuo, dou aulas, continuo a ter alguns rendimentos, não é? Mas o facto de nos tirarem o palco a nós artistas é talvez das coisas mais... É como tirarem-te um tapete, não é? As pessoas acabam por tirar o tapete e tu não sabes muito bem voar, não é? Portanto, o Sim, nosso tapete do Aladino é violento. é violento, não é? E inclusivamente esta nossa... quer dizer, os médicos, não é? E os enfermeiros que fazem um trabalho excepcional e é um bocado... Quer dizer, se achavam que eles não tinham importância, não é? Um bocadinho... quem é que nos trata da saúde cultural? Não é? Quem é que trata da saúde? Não é? Quer dizer, assim, nós sabemos quem nos trata da saúde física, mas a saúde cultural levou aqui um abanão bastante forte, não é? Sim. Sem cultura... Claramente saúde mental, não é? Pois a nossa saúde mental, para tentar passar por cima disto, foi com certeza abalada, não é? Portanto, o facto de nós não podermos mostrar as nossas coisas, não sairmos de casa, não poder, e especialmente o meu caso, por exemplo, que trabalho com pessoas, trabalho com os coros, ou trabalho com o Orfeão de Águeda, neste caso, quer dizer, não poder estar em contacto com eles é talvez das coisas que mais me têm custado, não é? Quer dizer, a mim e a eles. Eu acredito que se bem que nós fazemos umas reuniões Zoom, vamos iniciar ensaios inclusivamente, porque nós não gostamos de estar parados, não é? Nós fazemos muita coisa, gravações, portanto utilizamos as redes sociais também para mostrar também algum do trabalho que vamos fazendo, mas há aqui uma componente de trato, não é? Com as pessoas, que nós tínhamos, aquela regularidade, não é? Que neste momento, e quer dizer, e quase há um ano, as coisas não têm estado a acontecer, não é? Portanto, nós passamos a vida, ou pelo menos eu, a programar e depois a reagendar, não é? Portanto, é um bocadinho aquilo que a minha vida neste último tempo. Ao mesmo tempo, acabou, por exemplo, a questão da pandemia acabou por me dar a possibilidade de estar mais tempo por casa, quer dizer, às vezes até com a família, não é? Portanto, a nossa vida é sempre a correr de um lado para o outro. Eu não vou dizer que a pandemia me trouxe coisas extraordinárias, mas realmente essa componente de estar mais por casa e às vezes até concentrar-me mais a fazer determinadas coisas, nem que seja arrumar partituras e lembrar, ei pá, olha aqui uma peça que já não fazia há tanto tempo, ou como é que está para aqui encostada, não é? E às vezes essa recolha de repertório, nós, com a nossa azáfama da vida, acabamos por não ter esse tempo e que agora acabamos por ter, não é? Mas de qualquer das formas, eu acredito que isto está quase a passar, não é? E que é bom a gente não baixar os braços. Se não os baixámos até agora, não acredito que vá acontecer, não é? Mas realmente a cultura precisa, portanto, o movimento cultural tem que ser forte para que as pessoas não caiam, na minha opinião, em desgraça. Quer dizer, acho que a nossa saúde mental vem também dessa estabilidade que um bom concerto nos dá, toda essa carga emotiva que existe nas obras de arte, sejam elas musicais, teatrais, uma peça de dança, um filme, qualquer coisa, um livro, não é?
que por acaso também foi das coisas que a pandemia também me trouxe, foi poder também às vezes estar sentado a ler um livro, não é? E o que é certo é que acredito que é preciso ter uma grande força de vontade para fazer coisas. Quando tu sabes que não podes sair de casa, ou não deves sair de casa, quando sabes que estás a fazer uma coisa, mas que se calhar não se vai realizar, tens que pensar num plano B, um plano C, um plano D, um plano Z, inclusivamente. Não é como eu às vezes já costumo dizer que já tenho planos Zs. Portanto, nós temos... por exemplo, eu falo em relação ao Orfeão de Águeda, não é? Que tínhamos concertos marcados, coisas que Orfeão canta 25 de Abril, por exemplo, do ano passado, que acabou por não acontecer, mas entretanto já estamos a trabalhar para o deste ano, mas nem sei se o deste ano vai acontecer, se não, quer dizer, de qualquer das formas há que ter objetivos, acho que isso é o mais importante, é continuar a ter os objetivos, continuar a ter força para conseguir fazer as coisas e tentar ao máximo ser produtivo e não entrar no marasmo de ficar completamente parado, porque isso é a morte do artista, como se costuma dizer, não é? Paulo, foi fantástico, foi muito bom esta nossa conversa. Obrigado por ter estado na Chaminé, o podcast do Centro de Artes de Águeda. Eu é que agradeço, pá. Foi um privilégio, muito obrigado. E foi uma bela conversa. Sempre conversar com um amigo é sempre bom, não é? Paulo, muito obrigado. Obrigado. Um bem-aja a todos. Necessário cantar agora.